Vamos ver certinho. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Feriadão prolongado para todo mundo, né? E nós aqui reunidos para mais um estudo com a graça de Deus, com a misericórdia divina, mais uma semana, com as bênçãos do Eterno sobre nós, né? Então vamos lá, nosso estudo dessa semana, nós colocamos o nome de Filhos do Mandamento. Ele tem o início, a nossa 50ª paraxá, né, Kitavô, quando entrares. Tem início em Deuteronômio 26, verso 1, e do 29 até o verso 9. E os dos profetas Isaías, capítulo 60, do 1 ao 22, e da nossa nova aliança, João, capítulo 13, 14 e 15. E ele começa assim, nosso estudo começa no capítulo 26, no verso 1, e diz assim: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: Hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Olha que coisa linda e interessante, né? Essa festa era uma festa dos primeiros frutos, né? De quando eles entrassem à terra prometida. E aí os primeiros frutos que fossem surgindo, né? Sei lá, uma macieira. E aí a primeira maçãzinha que aparecia, o cara ia lá, pegava uma fitinha vermelha e marcava aquela fruta ali como o primeiro fruto que depois era consagrado a Deus. E eles iam em peregrinação. A festa das primícias, ela acontecia no primeiro domingo, no primeiro sábado, no primeiro dia após o Shabbat de Pessah, o primeiro Shabbat de Pessah, e aí eles contavam 7 vezes 7 semanas, e na 50ª semana, que era a semana de Shavuot, ia em peregrinação para Jerusalém para levar esses frutos, né? Então era uma festa muito linda, onde todos se reuniam e chegavam lá diante do Eterno, na frente do sacerdote, com um cesto cheio dos primeiros frutos que eles tinham recebido da terra. E essa porção para mim fala uma coisa muito espiritual, porque é como se quando a gente adentra ao reino espiritual, quando a gente adentra essa terra prometida, Deus espera que nós levemos a Ele cestos cheios de frutos. E quais são esses frutos que Deus espera receber de nossas mãos? Para a gente poder dizer: Hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Quais são esses frutos? Porque essa declaração ela estava associada a um cesto cheio de frutos. Então surge a pergunta: quais são esses frutos? Será que são frutos do Espírito? Será que uma pessoa que acabou de entender o que é o reino espiritual, ela consegue já de cara estar gerando frutos? Ou será que esses primeiros frutos são os frutos de arrependimento? Até eu gosto muito dos estudos do Rabino Marcelo, e ele sempre diz que esses primeiros frutos, por causa até do tempo que eles estavam na Terra Prometida, e pela festa de Pentecostes, a festa de Shavuot ser uma das primeiras festas de peregrinação que eles deveriam ir até Jerusalém, então esses frutos são os frutos de arrependimento. E daí a festa de tabernáculos, e assim vão ser que é o fim, é a festa que é considerada o fim da colheita, e daí lá na festa de tabernáculos eles vão ter que entregar os frutos do Espírito. Aí a gente já tem um longo período de caminhada com o Eterno.
E aí ele vai nos cobrar. Quando chegar essa festa de tabernáculo, quando chegar a festa do casamento de Deus com a igreja, aí a gente vai ter que apresentar para ele os frutos do Espírito, né? Amor, bondade, benignidade, paz, alegria, mansidão. Aí a gente vai ter que apresentar para ele os 9 frutos de Espírito que Paulo relata lá em Gálatas, né? Mas aqui, esses frutos, os primeiros frutos de adentrar ao reino espiritual, são os frutos de arrependimento. Então a gente precisa primeiro se perguntar: do que eu preciso me arrepender? Porque até um pouco antes da gente conversar, a gente iniciar aqui, a gente estava batendo um papo, eu, Alane e o Marquinhos, e a gente estava falando sobre isso, sabe? Às vezes nós conhecemos pessoas que elas têm uma percepção de si mesmas de que elas são muito justas. Eu faço sempre, ou procuro fazer sempre aquilo que eu considero certo, até a linha, às vezes, dos politicamente corretos, né? Eu faço porque é o certo a fazer. Eu não consigo fazer diferente. Às vezes não é por amor ao outro. Eu não consigo enxergar o outro, mas eu faço porque é o politicamente certo fazer. Eu fui criado assim, é a cultura que eu tenho familiar, é a cultura que eu tenho da minha sociedade, e às vezes a pessoa ela não consegue entender que ela precisa, mesmo que ela seja a melhor pessoa do mundo, o Papa, ele precisa de frutos de arrependimento. O Trump precisa de frutos de arrependimento. A Madre Teresa de Calcutá precisa de frutos de arrependimento. Todos nós necessitamos de frutos do arrependimento, né? Até o que Paulo fala em Romanos, capítulo 3, verso 10, que ele diz assim: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E um pouquinho mais abaixo, no verso 23, ele continua: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós, por mais que a pessoa ela seja correta, justa, tente fazer só o que é o bem, ela precisa desses frutos de arrependimento. E o que são esses frutos de arrependimento? O que significa se arrepender, né? A gente começa por aqui, com essa pergunta, porque se eu não mato, eu não roubo, eu não traio, né? Cumpro todos os 10 mandamentos, eu vou me arrepender do quê? Né? Tô fazendo tudo certo. Se você, na sua concepção de autojuízo, autoavaliação, você procura fazer sempre tudo que é o correto, qual a necessidade de arrependimento? Não vou me arrepender de nada. Daí a gente volta àquilo da semana passada, né? Que Deus falou, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Né? Esse juízo, um autojuízo, nem sempre é muito efetivo, né? Porque Deus sonda os nossos corações, e a palavra de Deus diz que o nosso coração é o mais enganoso de todos. Né? Então só Deus, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo, pode, né? Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente quer tentar ficar batendo Bíblia na cabeça dos outros e dizendo: olha, você precisa acreditar nisso aqui que eu tô trazendo para você. E quem convence a gente do pecado? É o Espírito Santo, né? O Marquinhos sempre gosta de falar, né? Que tá lá em Zacarias, né? Não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Então, quem convence a gente do pecado, né? É o Espírito Santo. E o que é esse pecado? Aí, pra gente entender o que é pecado, a gente precisa voltar em Gênesis. Sempre a gente vai voltar lá em Gênesis pra gente entender o que é pecado. Mas o conceito de pecado no mundo judaico é muito diferente, principalmente o judaico messiânico, que já entende que Jesus é o nosso Salvador. É um conceito muito diferente do que a gente encontra dentro do cristianismo quando a gente entra no cristianismo. E eu vou falar por quê. Eu tenho algumas coisas que eu me arrependo, e uma das coisas que eu me arrependo foi de quando eu ter descoberto o que era o cristianismo e eu ter me encontrado com o cristianismo, eu ter me envaidecido ao ponto de eu achar que eu estava salva e outras pessoas não.
E eu creio que tem um amigo que eu me arrependo muito de uma conversa que a gente estava tendo, e eu disse para ele: ah, tudo bem, você prefere acreditar no que você acredita, só que eu vou ser arrebatada e você não. Porque a gente acha que, sabe, acontece algo maravilhoso dentro de você e Deus escolheu você para ser salvo, e todos os outros que não escolheram aquilo que você escolheu, eles vão para o inferno. Esse é um conceito que a gente se depara quando a gente adentra ao cristianismo, que é um conceito muito errado que passam pra gente. Um conceito de eu sou melhor do que o outro porque eu tô no caminho. De uma punição geral, perversa, né? De Deus, né? Mas o conceito judaico de salvação é muito diferente. O que é salvação no conceito judaico? Salvação é você se reconectar com Deus. Você se separou de Deus lá no princípio de todas as coisas, né? O homem se separou de Deus, e salvação é você se reconectar de novo com Deus. Se encontrar de novo com Deus. Descobrir Deus. Discernir Deus. Entrar na presença dele e ter comunhão com ele. Esse é o conceito de salvação. Não é o conceito que a gente encontra dentro do cristianismo de que basta você levantar a mão, aceitar Jesus como o seu salvador e você não precisa fazer mais nada. Não significa isso. Porque o conceito de salvação é: eu coloco você no caminho. Jesus não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Então ele é o caminho, ele me coloca no caminho de encontro ao Pai. Agora, permanecer no caminho já não é responsabilidade dele. Né? Eu acho que esse é o ponto crucial de diferença. Então a gente tem dois extremos aqui. A gente tem a linha judaica, onde as pessoas dizem: não, eu não preciso de salvação, eu não preciso de Jesus, porque eu não sou condenado ao inferno, porque nós somos o povo escolhido de Deus, e eu cumpro a lei, e cumprir a lei é o que me salva. Aí a gente vai para o outro extremo, onde as pessoas dizem: não, a gente só é salvo se aceitar Jesus e eu não preciso cumprir nada da lei. Então os dois extremos, eles são muito perigosos, porque quando Jesus nos coloca no caminho verdadeiro, no caminho de encontro ao Pai, é o que Tiago está falando na sua carta, né? A fé sem obras é morta. E aí eu vou cumprir a lei, não porque eu preciso cumprir a lei, mas porque eu sou salva, eu cumpro a lei. E o que é cumprir a lei? É porque você passa a amar a lei. Amar a lei. É interessante que você está falando sobre essa questão da salvação, né? E me ocorreu aqui um versículo que está em João 17:12, onde Jesus, ainda sobre a oração de Jesus, né? Na Santa Ceia, que a gente falou no último domingo, que diz o seguinte: Jesus está falando: enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quer dizer, se perdeu. Então, se ele se perdeu, é porque pode se perder. Pode se perder. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Sim. Quando Paulo fala que a gente deve desenvolver... Aquele que está em pé, cuide que não caia. Que não caia. E a gente deve desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2:12 é o que eu ia falar agora. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação, quando Paulo está falando que é para desenvolver a salvação, então é um processo. Não é levantei a mão, tô salvo. Exatamente. Coloquei você no caminho, né? O que é essa fotinha aqui? Essa fotinha é isso. O pecado é aquilo que nos separava de Deus e do próximo. Eu não conseguia enxergar o próximo com um olhar de amor. Eu não conseguia perceber o próximo. Então, o pecado é aquilo que me separa. E a Torá, Jesus,
é aquilo que me resgata desse relacionamento com Deus. É aquilo que me coloca de novo, ele faz uma cobertura. Vocês lembram lá, dentro da Arca da Aliança, né, no Santíssimo Lugar, lá no tabernáculo, uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava aquele local e ele aspergia sangue sobre a Arca da Aliança. Então, quando Deus olhava para aquele lugar, ele não via mais ali as leis e ia julgar o povo pela lei, porque o sangue recobria a lei. Só que o fato do sangue recobrir a lei não significa que você está isento de ter que cumprir a lei, mas é muito importante que a gente entenda o que é conceito de lei. Lá em Romanos capítulo 13, verso 8, Paulo está dizendo que o cumprimento da lei é o amor, pois quem ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Então, cumprir a lei não é você deixar os peotes do lado, que é aquela parte, o canto da barba enroladinha para crescer, ou você comer as carnes que estão estabelecidas em Levítico 11, ou você fazer isso ou fazer aquilo, mas o cumprimento da lei é o amor ao próximo. Jesus diz em João que vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E também tem outro versículo em Romanos que fala o que é a lei. Porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. O fim da lei... É a justificação. Muita gente lê esse versículo dizendo que o fim da lei é Cristo, como se fosse o fim da lei. Acabou em Cristo. Não, aqui, porque a finalidade da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Para nos justificar. A lei é a finalidade. A finalidade da lei é Jesus para nos justificar. Legal. É lindo isso. Muito legal. Então, gente, essa outra figurinha está mostrando aqui que agora o pecado, ele não vem sobre nós. Porque Jesus é aquele que nos protege do pecado. E aí ele nos reconecta nesse ciclo de Deus com o próximo, né? É muito legal e muito lindo isso, né? Olha só, quando a gente está falando de conceito de pecado, a gente sempre vai ter que voltar para Gênesis, não tem outro jeito. Até os rabinos dizem que se a gente entender os 3 primeiros capítulos da Bíblia, né, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, a gente entende toda a Bíblia. Então, praticamente, para a gente ele explicar... fala mais, ele fala que a gente entende os segredos do universo. Do universo, mais profundo. Não só ainda. entende toda a Torá. Ele disse uma vez que se você entender Gênesis, você entende os segredos do universo. Que ali está contido todos os segredos da criação e todos os segredos, né, de como essa grande obra de Deus vai ser completada. Muito legal. Então, olha só, Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E aí a Bíblia vai dizer ali que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou, macho e fêmea os criou. Mas quando está falando que ele criou o homem, ele está falando que ele criou Adão. E o que é Adão? É a humanidade. Esse homem não é o homem masculino e feminino. Não, é o homem e humanidade, o ser humano. O ser humano. Aliás, a diferenciação entre masculino e feminino vai acontecer a primeira vez em Gênesis 2:23. Aí é a primeira vez quando Deus criou Eva a partir de Adão, que até que foi nós estudamos na semana passada. Aí Adão olha para Eva e diz: agora sim, essa se chamará Isha, porque foi tirada do Ish. E é a primeira vez que existe essa separação. Então, por que a gente está falando disso? Porque é como se Deus tivesse criado toda a humanidade. Todos nós, todos, estivéssemos criados em lá, Adão. Em Adão. Lá, em Gênesis 1:26. E aí, a partir de Adão e Eva, a gente foi vindo para esse mundo. Para esse mundo. É muito louco isso, gente, mas tem um sentido muito legal. E aí, o que acontece? Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 25, diz assim: depois que o homem e a mulher foram criados, depois que Deus criou a mulher e tirou da parte de Adão, né? Aí vai dizer assim: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
que é esse conceito aqui que eles estavam nus e eles não se envergonhavam? O que é essa mentalidade? O que aconteceu com Adão e Eva? Que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. E aí, logo em seguida, no capítulo 3, no verso 5, quando a Bíblia vai dizer que a serpente está lá tentando Eva e até está dizendo para ela assim, não comereis de toda árvore do jardim, e a mulher responde à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Você viu que está no singular? E é interessante que, se você for ver no Gênesis, eu acho isso muito interessante. A árvore da vida estava lá. Isso é interessante. A árvore da vida disponível. E eles não se interessaram pela árvore da vida. Eles se interessaram pela árvore do bem e do mal. Do bem e do mal. E Deus não falou nada da árvore da vida, apenas do bem e do mal. Ele só fala depois, né? Agora que eles conhecem o bem e o mal, não vamos deixar que eles tomem da árvore da vida. Porque senão eles vão viver eternamente naquela condição de não saber ainda tomar... Como lidar com o bem e o mal. Com o bem e com o mal, né? E aí é interessante que ali no verso 5 do capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é a serpente falando para Eva, né? Vocês não vão morrer, porque na verdade Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E essa palavra ali, no hebraico... É tão interessante que isso também é uma coisa interessante que eu sempre acho muito, assim, muito perspicaz da serpente, né? Para enganar o homem. Porque quando Deus criou a humanidade, ele diz, eu vou criar semelhante a mim. Aí a serpente tenta o homem com algo que ele já tinha. Quando ele fala assim, olha, você vai ser como Deus, mas Deus já fez o homem como ele. Fez como ele, só que Deus tendo discernimento do bem e do mal. Do bem e do mal. O homem ainda não tinha o discernimento do bem e do mal. E na verdade é só assim mesmo para ele ser semelhante a Deus mesmo. Ter o discernimento. Do bem e do mal. Senão ele nunca seria semelhante a Deus, de verdade. Aí, ou seja, aí a gente entra lá naquela questão que a gente vive falando que nós estamos na janela do tempo e Deus ainda não terminou a criação. A gente ainda não adentrou o 7º dia. Deus não descansou. Ainda não. Porque quando a gente fala desse episódio da queda do homem, a maior parte das pessoas pensam que isso aqui aconteceu e saiu totalmente do controle de Deus e ele não sabia o que estava fazendo. Eu criei o homem e a mulher e eles fizeram besteira. Plano B, vamos pro plano B. Vamos pro plano B, né? É isso que a gente tem de conhecimento quando a gente adentra o cristianismo. Mas espera aí, gente. Então, se houve um plano B, aí a gente vai entrar no conceito de que Deus então não é soberano. Ele não está controlando todas as coisas. Não controlou o homem. Né? Então é isso que a gente quer trazer aqui. A gente quer trazer aqui uma coisa muito interessante que a Lânia teve a revelação esses tempos, porque ali a Bíblia está falando do templo. E está falando da reconstrução do segundo templo. E está dizendo que o primeiro... A glória do segundo templo será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Do que a primeira. O que será que Deus está querendo dizer? O templo? Será que é do templo só que ele está se referindo? Ou ele está dizendo que nós, seres humanos, quando tivermos transformados... Quando tivermos diante de nós o bem e o mal, e nós discernirmos e escolhermos... Fazer o bem... Voluntariamente, escolher o bem... Nós seremos melhores do que o primeiro Adão. Que não tinha escolha, né, no primeiro momento. Não, a mentalidade deles era uma mentalidade de uma criança. Uma criança tem malícia? Uma criança tem o mal? Uma criança se dá conta que está nua? Ou você pode colocar 50 crianças nuas no mesmo ambiente e elas vão estar ali brincando sem ter qualquer malícia de que aquilo é uma coisa sexual. Pode se tornar uma coisa sexual. Então é essa a mentalidade que existia no ser humano.
uma mentalidade de que eles estavam nus e eles não se envergonhavam disso. Um corpo glorificado. Então a glória da segunda casa será melhor do que da primeira. Maior do que da primeira. E essa palavra ali, sabendo o bem e o mal, é a palavra yadá, no hebraico, que significa discernir. É como se a Bíblia estivesse falando, olha, agora eles vão ter o discernimento do bem e do mal. Como Deus tem o discernimento, só que Deus controla o bem todas as coisas. Né? Então, depois que eles comeram o fruto proibido, depois que eles ingeriram, né? E a gente já falou várias vezes sobre isso, que o conceito judaico desse fruto não tem nada de maçã, e ele era um figo, provavelmente, porque o figo é uma fruta que você absorve 100%. Toda. E além disso, depois eles se cobriram com da figueira. Da figueira ainda. Uma folha de figueira. Então, o que justifica mais ainda esse conceito de figo, quando eles introduziram esse fruto, qual foi a primeira percepção que eles tiveram? Abriram-se então os olhos e ambos percebendo que estavam nus. Então, gente, o que aconteceu aqui foi uma mudança de mentalidade. Eu acho legal, o Rabino Ventura, ele diz que aqui foi como se Deus tivesse trocado o HD. Agora eles têm a percepção... Até mais potente. Agora eles conseguem discernir o bem e o mal. Só que o homem ainda não estava pronto para esse discernimento, porque ele ainda não tinha o Espírito Santo dentro de si. Lembra que o Ruach, que o Espírito de Adonai, passeava pelo jardim. Ele ainda não estava dentro do homem, né? Por quê? Porque o objetivo, gente, o objetivo do Eterno sempre foi nos trazer a opção da escolha. Porque o homem de antes, o Adão e Eva de antes, eles não tinham escolha. Eles não tinham o mal para escolher entre bem e mal. Eles não tinham que fazer essa escolha. Eles eram bons. Eles eram bons. Mas aqui não. Quando ele internaliza o fruto proibido, é dado a ele o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o maior presente que Deus pode ter nos dado. Fazer com que a gente escolha a ele. Que a gente deseje ele. Que a gente queira. Que a gente abra mão das coisas, de qualquer outra coisa, por ele. Pelo relacionamento com ele. Exatamente. E olha que coisa interessante. Já que a gente está falando de programação mental, de mudança de comportamento, de HD, olha que coisa interessante. Dentro do judaísmo, existe um ritual que chama Bar e Bat Mitzvah. O que é isso aqui? Existem 3 alianças dentro do judaísmo que são alianças que o Eterno fez com esse povo, que são alianças que mostram para o judeu que eles fazem parte dessa aliança que Deus fez com eles. A primeira é a circuncisão, né? A segunda... Que as meninas escapam, graças a Deus. Né? Vamos falar, gente, vamos falar. Vai, a mulherada, o ponto de partida da mulher tá muito acima. Tá muito elevado. A mulher não precisa de cortar na carne. Né? O homem precisa para lembrar, né, num lugar bem delicado. Bem delicado, um lugar bem específico para ele sempre estar lembrando de uma aliança. E eu acho muito legal que o Rabino Ventura, ele diz que a circuncisão no homem é a mezuzá no homem. Sabe a mezuzá? A mezuzá é uma caixinha. É uma caixinha, assim, que eles mais ou menos, que os judeus colocam nas portas. Mais ou menos assim que eles colocam na porta. Toda casa de um judeu tem no batente da porta, do lado direito, eles colocam. E toda vez, e ali dentro tem o Shema Israel. Enroladinho, um pergaminho com o Shema Israel. Lembrarem. Toda vez que um judeu vai sair de casa, ele olha para a mezuzá e ele lembra, ops, eu tenho uma missão na rua. Quando eles voltam, eles olham para a mezuzá, eles geralmente dão um beijo assim na mezuzá. E aí eles voltam, eles falam, opa, voltei para casa, então agora a minha casa é santificada, aqui o que prevalece é o Shema Israel. Então isso é uma programação mental. Todo dia. Tempo inteiro ele tá olhando para aquela mezuzá e ele tá lembrando daquilo. É a mesma coisa que Deus fez na circuncisão.
Por que no pipi? É porque é o mais instintivo, né, do homem. Era um lugar onde ele sempre vai estar olhando e ele vai falar, minha mesa usar. Então é uma coisa muito legal. O segundo momento de aliança é o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, e aí Deus vai falar lá em Gênesis, assim que termina o dilúvio, ele vai dizer que o homem é mau desde a sua meninice. Se o homem é mau desde a sua meninice, ele diz que ele se arrepende, que ele nunca mais ia destruir a terra como ele destruiu, Porque o homem é mau desde a sua meninice. Então, o que acontece no Bar e o Bat Mitzvah, né? Bar significa filho e Bat significa filha, né? E Mitzvah significa mandamento. Então, filho e filha do mandamento. Os meninos fazem aos 13 anos e as meninas aos 12 anos. E aí até existe um consenso muito grande entre os judeus messiânicos que o evento que aconteceu, que Lucas descreve no capítulo 3, se eu não me engano, que Jesus estava em Jerusalém, e ele estava lá ensinando, é algo muito legal, porque o Bar Mitzvando, ele pela primeira vez, ele vai adentrar ao território de poder estudar a Torá. E poder discutir. Publicamente, né? Publicamente. Ele lê a Torá, né? Eles estudam antes, né? Mas pela primeira vez, ele vai fazer a leitura. Ele vai fazer parte de um coro. O que é esse coro? Na lei judaica, se não existir no mínimo 10 pessoas, não pode... Sinagoga. Em qualquer lugar. Se não existir no mínimo 10 judeus, eles não podem iniciar qualquer ritual religioso. Precisa ter um coro de 10. Então a gente vai fazer uma reza, uma coisa. Se não tiver grupo de 10 judeus, não pode iniciar. Nossa, agora eu fui lá longe. Eu pensei 10, olha que coisa interessante. 10 judeus reunidos, eles precisam ser luz para as nações, e o 10 sempre tem a ver com a redenção do mundo, né? Uhum. Muito legal. Tá, então é a primeira vez que esse judeu, ou menino ou menina, vai fazer parte do mundo dos adultos. É uma mudança. É como eles até... É uma coisa interessante que o Rabino Ventura estava dizendo... É um ritual de passagem que, por exemplo, nós aqui no Ocidente não temos. Aqui a pessoa entra... comunhão. Não, mas ele é católico, mas não é aos 12 anos, não tem idade. Não, eu fiz a primeira comunhão, eu não tinha nem 10 anos. Então, ele pode ser um pouco parecido em termos de ritual, mas não é o mesmo conceito. Não, inclusive... A questão é que todo judeu passa por isso. Isso é uma coisa cultural. Isso. Aí o que acontece? Aqui no Brasil, por exemplo, a criança entra na puberdade, na adolescência, e pronto, e foi. Ninguém liga, essa única coisa que o menino mudou a voz, a menina menstrua e é isso. E não tem um ritual de passagem dessa vida de meninice para uma responsabilidade de adulto. 12, 13 anos já é adulto? Não é adulto ainda, mas o que acontece nesse Bat Mitzvah é uma introdução no mundo dos adultos, inclusive com responsabilidade espiritual, né? E aí, de novo, né? A menina com 12, o menino com 13, porque as meninas amadurecem mais cedo. Então, com 12 anos, a menina. E é muito legal, gente. Olha só, para vocês entenderem por que significa filho e filha do mandamento. Porque olha a bênção que o pai faz sobre o filho ou a filha no dia do Bar Mitzvah. O pai diz assim: Baruch Sheptarani Meonsho Shelazé. Bendito sejas, Adonai, que tornaste-me isento da responsabilidade espiritual destes. Olha que coisa interessante. Tipo, o menino tá ali e tá ouvindo o pai dele impor as mãos e falar: obrigado, Deus, Senhor, porque agora eu não sou mais responsável pela vida espiritual dele. Agora ele responde por ele. Até os 12 anos eu respondia por ele. Agora... O que significa isso, gente? O que significa é que a partir de 12 e 13 anos, entende-se que o menino passa a ter discernimento do que é o bem e o que é o mal. E aí ele tá ficando órfão de pai e mãe. E ficando órfão de pai e mãe, agora ele é filho do mandamento.
Porque a partir de agora, ele vai ser guiado pelos mandamentos de Deus. Olha que coisa mais interessante. E é um evento, gente, que vocês não fazem ideia. A terceira aliança do judeu é o Shabat. O Shabat é a aliança que Deus fez com eles. Mas o Bar Mitzvah é quase que a mesma coisa que o casamento. Aliás, para os meninos, tem um conceito de casar com a Torá. Eles têm né? E por quê? Nas sinagogas mais tradicionais, a menina não tem uma introdução à Torá. Às vezes, no Bat Mitzvah dela, ela nem vai ler a Torá lá em público. Nas sinagogas mais reformadas, digamos assim, a menina também tem essa participação. Mas nas mais tradicionais, é só o menino. Então, para eles, é como se o menino tivesse... É o casamento dele com os mandamentos de Deus. Dele com os mandamentos de Deus. Do jovem em si. Agora ele não vai ser órfão. E ele vai se casar. E ele tem uma consciência que agora ele tem que decidir as coisas espirituais da vida dele. Já não está mais na responsabilidade dos pais. Não que o pai e a mãe vão abandonar, não é isso. Porque até essa idade, o que acontecia? Até essa idade, o pai é responsável pelas escolhas espirituais do filho. Até essa idade é assim, o conceito judaico é assim. Até essa idade é a responsabilidade do pai. Depois dessa idade, as escolhas espirituais e a busca espiritual não é mais responsabilidade do pai, agora é do filho. E é muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, mas coisa, né? Esse menino e essa menina espiritualmente agora ficaram órfãos. Não, porque daí eles se casam com a Torá. Eles são filhos. E os pais, na verdade, não é que os pais vão abandonar. Não, mas é só um conceito espiritual. É um conceito espiritual, né? É um conceito espiritual de trazer responsabilidade. Imagina se todos nós, entrando na puberdade, a gente tivesse uma consciência de que, olha... Agora é com você. Agora é com você. Eu não tenho mais nada a ver. E tivesse um ritual de passagem, porque isso é um ritual de passagem, né? Você tivesse esse ritual, às vezes o máximo que a gente tem aqui é uma festa de 15 anos, uma festa de 18 para os meninos. Mas isso aqui, na hora que o menino e a menina eles estão formando o corpo e eles poderiam, por exemplo, gerar um filho, gerar uma vida, a responsabilidade é deles. É deles. Né? Isso traz uma responsabilidade muito diferente e muito legal. Então, o que aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso? Um bar mitzvah. Foi isso que aconteceu lá. Na hora que eles comeram do fruto, aí eles estavam responsáveis pelas escolhas. Pelas escolhas, exatamente. E por isso que eu trouxe esse conceito do bar mitzvah aqui, porque olhando esse conceito do bar mitzvah, eu falei, uau! E olha que coisa mais interessante. E de novo, né? Isso que eu tava falando, os pais não abandonam, mas agora eles são a responsabilidade. Das escolhas é dele. Do filho. É a mesma coisa, Deus não abandonou Adão e Eva. Não. Mas agora eles respondiam. As escolhas, exatamente. E é algo muito interessante, eu tô lendo um livro do Moshe... esqueci o nome do rabino agora. É o Moshe Ben Meir. E o Moshe nasceu em 1905. Então ele estava contando do bar mitzvah dele. E para ele foi um sofrimento muito grande, porque o bar mitzvah na vida de um judeu é uma festa de casamento. E a família dá uma festa e recebe as pessoas em casa, depois da sinagoga com uma festa. É realmente uma festa de casamento. E olha que coisa interessante que ele contou. Hoje eu não achei, tentei achar na internet, em inglês e tudo, para ver se eu achava quais são as características, os costumes de hoje, mas eu não consegui achar. Mas ele estava falando que na época dele, e isso lá em 1917, né, em 1916, ele com 12 anos, ele nasceu em 1905, ele estava dizendo que era costume naquela época o menino ter o seu primeiro relógio. Então é como se uma cronologia fosse aberta do tempo ali, né, do tempo de vida. Olha, agora... Você é responsável por si. Pelo teu tempo. Pelo teu tempo. Muito legal. Você é responsável pelo tempo que você vai ter aqui nessa terra, né? Muito legal isso. Então, olha só, gente. Olha que coisa interessante. Jesus, ele foi a primícia. Ele foi o primeiro. O primeiro. E
e com o objetivo sempre de nos justificar, que é o que a gente estava falando antes. Por que esse conceito todo? Por isso, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que o objetivo do Eterno sempre foi que a gente pudesse exercer o livre-arbítrio, que a gente pudesse escolhê-lo, que a gente pudesse ser aprimorado aqui. Esse é o objetivo, né? E eu até estava falando uma coisa para a Lânia interessante, que eu fiquei pensando, tem muita gente, às vezes, que não consegue compreender algumas coisas e acredita na teoria da reencarnação porque é uma coisa que explica algumas coisas que ela quer compreender. Por exemplo, se vir aqui para essa terra, para essa existência, é para nosso aprimoramento, para que a gente possa ser aprimorado e escolher a Deus, o que você faz com uma criança que vem, vive pouco tempo e aí Deus já recolhe? E eu disse para Lânia, será que Deus, na sua onisciência e na sua concepção de saber todas as coisas, ele já não observou que esse ser humano já ia ser um ser humano iluminado? Que ele não ia ter a necessidade que nós temos de todo dia ficar escolhendo bem, ficar escolhendo. Não, ele ia ser uma pessoa tão iluminada, que não precisa passar por toda essa aprovação. Não, meu filho, olha, você vai lá, mas eu já vou recolher. Porque não tem a necessidade de você exercer o que às vezes nós estamos aqui para exercer. Pensei nisso. Acho que pode ser pensamentos só, né? Só pensamentos. Estou aqui divagando para ver se de repente pode ser algo que faça a gente compreender algumas coisas. E uma hipótese, né? Mas olha só. Deus diz em Deuteronômio, capítulo 30, 19, assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. É sempre uma questão de escolha. Só que nós sabemos que muitas vezes a gente não consegue escolher, porque a gente está tão aprisionado ao pecado. Lembra lá daquela figurinha? O pecado nos impede de ver a Deus? Que a gente precisa de Yeshua, a gente precisa de Jesus, porque ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que foi ressurreto. E aí em Romanos 5, verso 19 vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aquilo que você estava falando. Nós seremos justificados. Somos justificados pela justiça dele. Por ele ter sido a primícia, né? Por ele ter cumprido toda a lei. Porque toda a finalidade da lei é Cristo. É Cristo. E aí, aqui, eu acho que entra uma coisa muito legal que aconteceu com você, que é sobre o vinho que você queria comprar de Israel. Sim. É que vocês sabem que eu sou apreciadora de vinhos, né? E eu vi um vinho de Israel. E eu nunca tomei um vinho. Eu já tomei vinho até da Transilvânia. Mas vinho de Israel eu nunca tinha tomado. E era um negócio assim que era. O meu sonho era tomar um vinho de Israel. Daí esses dias apareceu num site lá um vinho de Israel. E eu falei, vou comprar. E pra gente tomar no Shabá. E aí, quando esse vinho chegou e que a gente pôs à mesa, eu comecei a falar pra Val que eu tinha visto que ele é um vinho kasher, ou seja, é um vinho consagrado. Uhum. E o conceito de kasher é que ele foi feito com todos os cuidados, inclusive aquela consagração das primícias. Uhum. Das primícias. E a consagração das primícias, quando, por exemplo... porque você ficou se perguntando, né? O que tem esse vinho de diferente dos outros vinhos, né? O que ele tem de diferente do vinho argentino, do vinho aqui da Serra Gaúcha e tal? Ele tem uma coisa muito especial, porque esse vinho, ele foi as primícias, os frutos, os primeiros frutos foram consagrados a Deus. E quando a palavra de Deus diz que quando os primeiros frutos são consagrados, isso santifica toda a colheita. Então, eu estava tomando um vinho santo, santificado, consagrado. É um vinho especial, é diferente dos outros vinhos. Este vinho foi um vinho santificado pelas primícias. E é isso que Jesus fez conosco.
Sim. Quando ele veio e ele foi às primícias, ele santificou tudo. Ele santificou a humanidade toda. Olha que coisa mais linda. Daqueles que aceitam, né? Sim, daqueles que aceitam. É muito lindo, muito lindo. E a Lânia estava falando uma outra coisa, gente. A gente estava falando da consagração dos primogênitos. Porque a gente sabe que no Velho Testamento, né, na Antiga Aliança, vamos falar melhor assim, na Antiga Aliança, o que valia era a consagração do primogênito para Deus. Mas na Nova Aliança a dinâmica é diferente. E era primogênito homem, né? Homem, exatamente. Mas na Nova Aliança a dinâmica é um pouco diferente. E na Nova Aliança, o que importa para Deus é o primeiro. Então não importa se você é o filho mais novo, se você é de 10 filhos, é o filho do meio, não importa. Se você Se você é a primícia de consagração a Deus, você santifica todos os frutos. Todo o resto. Por isso que será salvo tu e tua casa. E tua casa. E isso é lindo e maravilhoso. Então, gente, para a gente já ir aqui para o nosso encerramento, o que eu queria dizer para vocês é que essa porção dessa semana, ela está falando muito conosco sobre quais os frutos que nós vamos levar a Deus. Quais os frutos de arrependimento. Do que, sabe? Quais são as coisas que eu preciso me arrepender de às vezes, ódio, amargor, raiva, contenda, tristeza. Quais são... Orgulho, vaidade. Todos esses sentimentos humanos que são ruins, que só trazem aquele lado escuro. Trazem morte, né? Morte, exatamente. Que estimulam o nosso Yetzer Hará. Estimulam a nossa inclinação para o mal. E a gente sabe que quando a gente estimula a nossa inclinação para o mal, a gente está alimentando os desejos da carne, né? Paulo em Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então o objetivo de Deus é a gente sempre buscar essas coisas do Espírito. Olha que Apocalipse 14, 3 diz assim: então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha que coisa maravilhosa. Aqui não está dizendo, olha, você vai trazer o teu jatinho, o teu helicóptero, o teu diploma, a tua intelectualidade, o teu conhecimento humano. Não. Aqui está dizendo que as suas obras o acompanham. As suas boas obras o acompanham. Que lindo, né? Nossa, acompanham pós-morte. Pós-morte. Muito lindo isso. Então, esses 2 cestos, eles estão diante de nós para a gente refletir. Para a gente encher com os frutos corretos. Os frutos corretos. Tem lá, né? 2 cestos, aí o cesto dos frutos podres. Aí tem o cesto dos frutos bons. O que a gente vai entregar para Deus, né? Deus. Seria ao contrário. Raiva, é aquela coisa. O dia começa com saquinhos de sementes. Semente boa, semente ruim. Conforme sempre você vai ter o cesto no final do dia. O que você entrega no final do dia para Deus? Depende do que você plantou, né? Isso pode ser uma metáfora de um ciclo maior que é a nossa vida. É um dia. É verdade. O que a gente vai entregar no final dessa nossa vida, no final do nosso dia? Quais as sementes que a gente escolheu durante toda a nossa existência que vão encher esse fruto para a gente apresentar. Sim. E chegar diante de Deus e falar assim, olha, as minhas obras me acompanharam. Sim. Que obras são essas? Que obras são essas, né? É muito interessante isso. E eu lembrei de uma coisa agora, gente, que eu esses tempos conversava com a Lânia e a gente passou de carro por alguns meninos, assim, que estavam fazendo horário de almoço. E aí a Lânia falou, nossa, será que, porque o jeito que eles estavam vestidos, assim, e tal, ela falou, será que são tudo meio esquisito? Será que estão trabalhando? A gente ficou naquela, né? E aí eu falei, bom,
eles não estão de bicicletinha, tá tudo bem. Boné e bicicletinha. Porque, gente, eu já fui assaltada 2 vezes por aqueles piazinhos de bicicleta aqui. Então eu tenho um certo receio com o piá de bicicleta, né? E aí, a gente estava refletindo sobre isso e a Lani falou, nossa, eu nunca fui assaltada. A única tentativa que eu tive, eu estava num ponto de ônibus, é isso, né? E aí eu tava voltando da faculdade, eu voltava tarde da faculdade, isso faz muitos anos. Eu tava ali, né, para pegar o ônibus, daqui a pouco chegou um cara, ele tava aparentemente armado, não sei se aquela era revólver de verdade, se não era. Eu só sei que ele chegou assim para mim e falou, me passa a bolsa, a mochila, né, que eu tava com a coisa da faculdade. Aí eu olhei assustada para ele olhou para mim e saiu correndo. Não sabe nem o que ele viu. Eu falei, meu Deus, vai ser feio assim, sei lá onde. O cara se assustou comigo. Mas eu sei que eu fiquei muito trêmula, mas eu tenho certeza que ele viu um anjo, ele viu alguma coisa, porque ele saiu num pavor. Ele viu alguma coisa. Assim, porque eu tava sozinha no ponto de ônibus, né? Então, assim, pra mim não tem explicação lógica, senão foi um livramento. Sim. Né? E foi a única experiência que eu tive, assim, de quase aconteceu um assalto. E isso, eu fiquei refletindo sobre isso e eu falei, nossa, e eu, quando tinha um pet, eu fui assaltada 4 vezes. Um dos caras, né, até foi pego, aí ele foi... a gente teve que ir pra delegacia pra fazer BO e tal, e fora do pet 3 vezes. Então, eu fiquei, né, refletindo sobre isso e eu falei pra Lânia, uau, olha que coisa interessante. Eu era uma pessoa totalmente apegada a dinheiro e eu precisava trabalhar isso dentro de mim. E aí eu lembrei de Jesus falando, não acumuleis riquezas onde a traça corrói e os ladrões roubam. Né? Eu fiquei lembrando disso e eu falei, uau, eu nunca conheci uma pessoa, falando em questão financeira, mais generosa do que a Lânia. Então ela não precisava ser tratada nesse quesito, mas eu precisava. Então eu passei por todas essas situações. Mas mesmo assim Deus te guardou, né? Sempre, claro. Porque olha só, dentro dessa nossa porção de estudo, o que diz no capítulo 28 verso 29, né? Está dentro dos castigos pela desobediência. Um castigo por você se afastar de Deus. E lá diz assim, no capítulo 29, no verso 29 do capítulo 28. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, né, nas trevas. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha só, né? Eu aprendi. Pra gente encerrar, gente, eu queria só encerrar falando desse mês de Elu. Nós estamos estudando essa porção, nós estudamos todos os anos essa porção que é de Kitavô, Parashá Kitavô, no mês de Elu. E não é à toa, porque não existe nada, né, debaixo do céu que seja ao acaso, né? Tudo sempre está no controle de Deus. E é muito interessante porque nesse mês de Elu, eles acreditam que os judeus ficam clamando muito por misericórdia, misericórdia, misericórdia divina, porque quando chegar agora o Rosh Hashanah, a festa de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, que é a festa das trombetas, elas acontecem juntas, Deus abre os livros, o livro da vida e o livro dos mortos. E aí quando chega Yom Kippur, que é 10 dias depois, ele encerra. E aí o conceito que muitos têm é que isso significa que Deus vai decretar o que vai acontecer com as pessoas no próximo ano. Então vai decretar se você vai estar no livro da vida ou no livro da morte. Pelo que você fez nesse período. Né? E aí eu acho muito legal que o Rabino Ventura, ele veio, acabou com toda essa história e falou assim, gente, pelo amor de Deus, se isso fosse no literal, então não iam ter pessoas que não iam morrer nunca, porque se o cara só faz obra boa, ele tá no livro da vida, vai viver sempre. Não é isso. O conceito não é literal. O conceito aqui é um conceito de que a gente escolhe aonde a gente vai querer colocar o nosso nome. A gente quer o nosso nome escrito no livro da vida com Deus, ou a gente quer o nosso nome escrito no livro dos mortos.
no livro daqueles que querem escrever o seu nome na terra, nas coisas carnais, nas coisas terrenas. E não que a carne seja algo ruim. O problema é que... A carnalidade. É exatamente isso. E olha que Jeremias, capítulo 17, verso 3, diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E aí, tem um estudo muito legal do Nazareno, né? Que ele diz assim que o que Deus estava fazendo, o que Jesus estava fazendo quando ele estava escrevendo o nome naquele evento da prostituta que é levada, da mulher adúltera que é levada para Jesus para jogar pedra nela, para condenar ela, Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Ele acredita que aquilo era um cumprimento profético de Jeremias 17. Que ele estava escrevendo o nome dos pecadores na terra. Ele estava escrevendo o nome na terra, dizendo, olha, o nome de vocês vai ficar aqui na terra. O que significa ter o nome escrito na terra? Significa participar do livro dos mortos. Significa ser alimento da serpente. Significa ser um sopro do vento, carregar o seu nome. Exatamente. Porque o vento bate, seu nome foi. Deixou de existir. E é nesse mês de Elu também que eles cantam muito a música do Ani Ledodi, e essa musiquinha é do livro de Cantares, e ela diz assim, Ani Ledodi Vedodi Li, que é eu sou do meu amado e o meu amado é meu, porque eles estão se preparando para a festa de casamento, que será em Tabernáculos, daqui uns dias, e em breve, com Yeshua, se Deus quiser. Amém. Então, gente, era esse estudo que a gente queria trazer para vocês hoje, que a gente possa refletir e escolher a vida e escolher colocar o nosso nome no livro da vida. Aliás, não é a gente que coloca, né? Que nós possamos escolher a Deus para que Ele coloque... Ele coloque o nosso nome no livro da vida. Exatamente isso. Amém. Amém. Amigo? Oi, estão me ouvindo? Eu tô. Deixa eu só arrumar o teu... É interessante porque eu acho que de toda a porção, o verbo que me chama mais atenção é o verbo observar, né? Porque a gente, quando inicia-se a porção, é necessário observar para encontrar o fruto, para que o fruto seja especificado, amarradinho ali, né? Então, é muito interessante, porque aí eu fui no dicionário, porque para o que significa observar. Aí segundo o dicionário diz assim, fixar os olhos em alguém, considerar com atenção. Olha que interessante. Então, para você separar esse fruto, você primeiro tem que observar a árvore, você tem que observar a colheita, você tem que observar tudo. Fixar os olhos em alguém, considerar com atenção. Então, os teus olhos têm que estar fitados em algo, os teus olhos têm que estar fitados em alguém, né? E na medida que vocês foram ministrando, é interessante porque a salvação, ela reconecta-se você com Deus, né? Como você ministrou. Então, se a salvação te reconecta, você precisa desenvolver a salvação, foi o que você falou, né? Para desenvolver a salvação, você precisa, primeiramente, você só consegue desenvolver algo se esse algo te atrair. Então, você tem que observar e ser atraído pela salvação. Né? Você tem que ser totalmente atraído, né? Tem uma música até que fala, acho que sobre isso, né? Aí mais pra frente você diz assim, estávamos nus e não se envergonhavam, né? Nós tínhamos um conceito de criança, de ingenuidade, né? Totalmente criança ali, né? E o mais interessante é que a mudança de tudo isso, essa mudança de comportamento, essa mudança de roupagem, quando o homem cai, né? Ele os olhos dele ali se tornam abertos para que eles possam observar. A partir daquele momento, inicia-se a observação do homem. Tem o bem e o mal, né? E no Bar Mitzvah, né, as crianças se tornam órfãs, mas uma analogia muito bonita, né?
Porque a partir daquele momento, o pai não precisa mais observar pelo filho, mas o filho tem que observar agora por si só. Né? E aquilo que a Alan sempre diz, né? É sempre uma questão de escolha, bênção e maldição. Então não tem como correr. É sempre uma observância constante entre bem e maldição, né? E aí a gente finaliza com os questionamentos que você finalizou, com a cestinha ali, né? Quais são os frutos que serão levados ao eterno? Quais as observações nós temos feito no decorrer da nossa vida? O que nós temos observado? Nós temos observado somente o fruto que o mundo nos oferece, ou nós temos observado a videira, o fruto, os frutos que estão sendo forjado ali pela videira, os frutos de pecado que nós temos e de arrependimento que nós temos que entregar para o Senhor, né? E quais são as obras que têm nos acompanhado? É muito profundo. É muito, então, estudo, eu creio que o verbo que mais me chamou a atenção mesmo, e que eu acho que a gente pode também trazer isso para nossa consciência, é observar. É necessário observar. Nós observarmos sempre. Porque na medida em que nós vamos observando, os nossos olhos vão ficando fitados em alguém. Vai ser fitado no eterno. Nossos olhos vão estar fitados nele. A gente vai considerar ele, sendo ele o nosso Deus verdadeiro, com muita atenção. Nossa, muito show. E é legal quando você fala aí sobre observar, né? E a gente já estudou várias vezes sobre a questão alimentar, por exemplo, né? Que a Andorra traz. De uma observação. O que Deus estava ensinando, né? Ó, você pode comer esses e não pode comer esses. Você tem que olhar, esse eu posso comer, esse eu não posso comer. Esse vai... Faz uma investigação. Este vai para dentro de mim. Este não vai para dentro de mim. Observar do que você está se alimentando, né? Do que você está se vestindo. Quais são as suas roupas? As suas vestes. É só de algodão? É só de linha misturado com algodão? Tá misturado ali as coisas. É sempre uma observação. Sempre você tem que observar. Isso é muito bem colocado. Muito bem colocado. Legal. É muito interessante, porque quando o homem cai, a roupagem de glória que havia nele cai. Ele é expelido daquele lugar santo, daquele lugar da presença de Deus. E naquele momento, ele cai num lugar onde ele tem que observar a todo instante. Sim. A todo instante. À direita, à esquerda, para frente, para trás, em cima, embaixo. É pura observância. É muito interessante, muito bonito mesmo. Então, e por isso que a gente precisa da misericórdia de Deus, né? Porque tem um momento que ele fala que vocês não viverão. Uma das bênçãos é vocês não viverão em temor, amedrontados. Sabe? Parece que a pessoa quando... E uma coisa que é interessante, amigo, que aqui nessa porção, todas as bênçãos e as maldições, elas estão relacionadas com o povo judeu aqui. Né? Ó, se você não cumprir os mandamentos, Deus não tá falando assim, ó, se você cumprir, eu vou prometer para você um harém com 10 virgens e não sei quantas, não sei o que, uma casa, um oásis, tâmaras. Não, todas as bênçãos são aqui, para que eles pudessem viver em paz aqui. Na terra, né? Para poder usufruir. É muito lindo mesmo. É muito profundo. Então que nós possamos observar este Deus e que eu creio que o que o inimigo de nossas almas tem feito e que o mundo, que esse sistema tem feito em nós, é colocar tapumes em nossos olhos. Distraído. Para que nós não possamos enxergar, observar o eterno. Observar essa salvação que nós temos que desenvolver, que nós temos que buscar, que nós temos que almejar, que nós temos que ser atraídos por ela, ser atraídos por este pacto que Jesus fez no madeiro, que nós possamos observar, que nossos olhos sejam desvendados, sejam desfeitos, toda a cegueira dos nossos olhos, para que nós possamos ser atraídos por Deus e buscar este Deus que é único e verdadeiro. Amém? Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos pela tua bondade, pela tua misericórdia.
este estudo tão lindo, Senhor, tão maravilhoso, a qual o Senhor Amém, nos mostrado que é necessário nós observarmos cada vez mais as coisas do alto. É necessário, Papai amado, que nossa cegueira espiritual seja retirada para a honra e glória do teu santo nome. Nós possamos, Senhor, meu Deus, no decorrer desta semana, Pai, ter essas observâncias cada vez mais afinadas. Amém, Os nossos olhos Senhor. possam ser, Papai amado, cada vez mais voltados para Ti. Amém. Buscando, Senhor, meu Deus, conhecer a Tua palavra, buscando conhecer o Teu amor, a Tua misericórdia. Aqui, em nome de Jesus, nós entregamos toda a nossa casa, a nossa família, os nossos amados em Tuas mãos. Desejamos, Papai amado, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre a nossa casa, que a Tua misericórdia, Senhor Deus, esteja acompanhando a vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, Amém. dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos sobrinhos, dos nossos primos, toda a nossa parentela, Senhor. Nós possamos, Papai amado, estar guardado por Ti. Pai, que em nome de Jesus, eu entrego, Senhor Deus, os pedidos que se encontram dentro desta caixinha de Amém, oração. Senhor. Amém. O Senhor conhece, Senhor, cada nome que ele se encontra. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece a profundidade de cada necessidade, Verdade. aquilo que está no coração de cada nome, Pai. Então, nós elevamos aos céus essa caixinha de oração com todos esses pedidos. E pedimos nesta noite, Senhor, misericórdia de cada um deles. Que o Senhor seja o Deus da cura para aqueles que necessitam. Que o Senhor seja o Deus daquele abençoador para aqueles que necessitam das tuas bênçãos. Seja o Senhor do Deus da conversão para aqueles que necessitam mudar de caminho, para aqueles que necessitam te enxergar. Seja o Senhor a derrubar, Papai amado, a cegueira espiritual de todo este povo, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Nós te Senhor. louvamos, Senhor, meu Deus, te bendizemos e te agradecemos em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Pai Pai. querido, conceda-nos, Senhor, uma semana abençoada. Nós entregamos, Papai amado, este mês de setembro em tuas mãos. Sim, Pai. Este mês de setembro, Senhor, meu Deus, seja segundo o teu coração, segundo Amém, a tua Pai. vontade. Amém, Nós Senhor. possamos, Senhor, um mês completo de observação, de Amém, Senhor. observância na tua palavra, de observância no orar, Senhor, nos teus mandamentos, no teu amor e na tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, te bendizemos em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Jesus. Vamos com as nossas Amém. mãos aos céus, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor pela oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém, amém. Abra as mãos dos irmãos e vamos receber a bênção do Senhor. Que Adonai o abençoe e o guarde. Que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre você o seu favor. Que Adonai levante sua face na sua direção e dê a paz a cada um de vocês, meus amados, a cada um da tua casa, a cada um dos teus familiares, em nome de Jesus. Amém, Meus amém. amados, uma semana abençoada em nome de Jesus. A vocês, nossos seguidores, que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa conceder a vocês uma semana abençoada em nome de Jesus. Passe o nosso canal adiante para que nós possamos levar essa palavra cada vez mais para as pessoas, para aqueles que necessitam. Nós estamos aqui e essa é a nossa função, é levar a palavra do Senhor e revelar quem é este verdadeiro Deus, que nos ama e que sempre nos amará. Amém? Amém. Abençoada em nome de Jesus. Beijo, irmãos. Amém. Um beijão, meus irmãos, que vocês possam ter um restinho de feriado abençoado, maravilhoso, que Deus permaneça com vocês nas suas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? Um beijão. Um grande beijo. Tchau. Saudade de vocês.